Olá pessoal, estamos de volta e hoje vamos trazer a vocês as proposituras ou as proposições, como nós já informamos, são em número de 11, dentre outras atribuições internas da Câmara Municipal. A primeira delas, na sua sequência de hierarquia, trata dos projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal. Com o advento da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, que concedeu o prazo de 1 ano a todos os estados para que fizessem as suas constituições estaduais, por consequência, estabelecendo, após a promulgação das constituições estaduais, 6 meses para que cada município fizesse a sua lei orgânica e estabelecesse nesta lei orgânica, que pode ser chamado também de Constituição Federal, todas as suas regras, todos os assuntos de seu interesse, elencados de forma ordenada. Isso ocorreu em 1988, no dia 5 de outubro, a Constituição Federal. 1 ano após, 5 de outubro de 1989, a Constituição Estadual. E 6 meses após, 5 de abril de 1990, a promulgação da Lei Orgânica Municipal, que foi elaborada, redigida, estudada e bastante, pelo qual eu tive a honra de ser vereador constituinte. Com mais 14 vereadores, nós éramos 15 no período do mandato de 1989 a 1992. Então, os projetos de emenda à lei orgânica servem para alterar as regras da lei orgânica, adaptando as mudanças do país e as mudanças do município. Ela tem uma tramitação especial, ela é diferenciada das demais, ela pode partir do prefeito, pode partir de 5% do eleitorado e pode partir da maioria dos vereadores. Ela depende, para a sua aprovação, o voto qualificado de 2/3 dos vereadores. Hoje, em Arthur Nogueira, 2/3 representa, no mínimo, 8 votos. Ela tem que ser aprovada em 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias entre uma votação e outra, promulgada depois pela mesa da Câmara Municipal para começar a surtir os seus efeitos. E é regra geral, cabe a todos cumprirem, inclusive o Executivo. Não tem poder de veto, tem que acatar. Ou, de repente, caso se sinta prejudicado em virtude de analisar que ela seja inconstitucional, mover uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, contra o ato da Câmara Municipal para derrubar aquele dispositivo, o que fatalmente ou geralmente não ocorre, dado ao zelo que deve se ter com essa propositura, considerando que a lei orgânica é a Constituição Municipal. Outro tipo de propositura são os projetos de lei complementares. Ele tanto pode complementar a Constituição Estadual, a Constituição Federal, como dispositivos da lei orgânica, bem como ele rege alguns assuntos que têm que ser elaborados e fixados por lei complementar. Depende do quórum de aprovação da maioria absoluta da Câmara Municipal. Pode ser de iniciativa do prefeito, pode ser de iniciativa dos vereadores e também pode ser de iniciativa da população, sempre com o mínimo de 5% do eleitorado em todos os projetos que nós aqui informarmos. Na sequência, nós temos projeto de lei, que geralmente é o que mais tem, que gera a lei ordinária. Ela pode ser de iniciativa privativa do prefeito, determinados assuntos que nós já dissemos em outra ocasião, e pode ser também tratado por projetos de iniciativa de vereadores. Também, repito, 5% do eleitorado, desde que cumpridas as regras regimentais, também pode apresentar para a Câmara Municipal para sua análise e deliberação. Outra propositura, ou outro projeto, trata-se dos projetos de decreto legislativo, que é uma atribuição somente da Câmara Municipal. Ela pode partir da mesa diretora, pode partir de qualquer vereador e vai regular e regulamentar determinados assuntos que são regulamentados por decreto legislativo, que tem efeito externo. Por outro lado, também existem os projetos de resolução, que o prefeito não pode propor, somente a Câmara Municipal, que produz os seus efeitos e as suas atividades internas do Poder Legislativo. Substitutivo
é uma maneira de uma proposta ou um projeto ou uma propositura apresentada a uma outra já em tramitação na Câmara Municipal, tentando modificar o seu conteúdo para que haja uma melhor clareza e transparência para a sua futura aplicação. É uma possibilidade que também só pode partir da Câmara Municipal. O prefeito não pode apresentar substitutivo, ele só pode apresentar o projeto original e também pode, por esquecimento, por alguma falha, encaminhar ao Legislativo uma mensagem aditiva. Puxa vida, esquecemos tal documento, há necessidade da sua inclusão. Então, o prefeito pode mandar mensagem aditiva, mas não pode apresentar substitutivo. Idêntico são as emendas e subemendas. Determinado projeto em tramitação na Câmara Municipal, ele é passivo de receber emendas da iniciativa dos vereadores ou das comissões permanentes internas da Câmara Municipal. Determinado assunto pode ser melhorado com uma outra redação, de um outro pensamento, de uma outra iniciativa, em forma de subemenda, que alteraria o texto desta emenda. Todas essas proposituras dependem de tramitação e aprovação do Legislativo com posterior sanção do Executivo, aquilo que é inerente à função do prefeito. Existem também os vetos previsto na Constituição Federal e previsto na Lei Orgânica. O veto só cabe ao prefeito. Só o prefeito pode vetar ou não determinadas matérias que seja considerada inconstitucional ou contrário ao interesse público. Após o veto do prefeito, que ele não concordou com aquele projeto, com aquela proposta, com aquela propositura, esse veto volta para a Câmara Municipal e tem toda uma tramitação também especial. Entretanto, há necessidade para a derrubada do veto da maioria absoluta dos vereadores, que são hoje 7 votos. Um pouco diferente da Lei Orgânica, que é 2/3, que é uma maioria qualificada ou um quórum qualificado. A maioria absoluta da Câmara Municipal, ela é muito utilizada para todos os projetos. A grande maioria é necessário o voto da maioria absoluta para a sua aprovação. Existem também outras proposituras internas da Câmara Municipal de iniciativa de vereadores, que são os requerimentos. Requerimentos de informação ao Executivo, que é um ato de fiscalização previsto no Regimento Interno, seu artigo 3º, que compete à Câmara Municipal a função fiscalizadora dos atos do Executivo. É votado pela Câmara Municipal, encaminhado ao Legislativo, ele tem 15 dias para responder à Câmara Municipal, poderá pedir uma dilação de prazo, uma prorrogação, devido à complexidade do assunto. Entretanto, há um ponto final, há um prazo final, há um prazo fatal. Se o prefeito descumprir as regras de resposta de requerimento, entre outros atos considerados irregulares, ele é passivo de uma CPI ou uma CP, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou uma comissão processante, que poderá culminar com a cassação do seu mandato pelo Legislativo. Irreparável, porque mesmo que se recorra ao Poder Judiciário e o processo foi dado ampla defesa, o processo tramitou de forma extremamente regular, de acordo com as regras, a Justiça não se manifesta, considerando ser decisão interna corporis, ou seja, do Legislativo, composto pelos seus vereadores, eleito pelo povo. Existe uma outra proposição um pouco mais simples e mais constante, que é a indicação. A indicação é aquela em que o vereador sugere aos órgãos competentes, geralmente ao prefeito, medidas e ações de interesse da população. Ela é lida e encaminhada ao Executivo, que poderá acolher ou não, realizar os serviços, realizar a obra ou não, porque ao Executivo compete exclusivamente gerenciar os recursos financeiros e destiná-los da melhor forma possível. Isto é o que rege as leis. O princípio da moralidade, da eficiência, da impessoalidade são regras constitucionais que devem ser observadas e respeitadas
rigidamente pelos legisladores e, em especial, pelo Executivo. Um abraço e até a próxima.